de consultoria, né? Então, é um momento ímpar, né? Mais um para a gente discutir cerca de 50 minutos, aí, uma hora, essa questão de network, né? A importância do network na carreira, a rede de contatos, essa rede de contatos, né? A importância disso para, né, para a pessoa. O pessoal que está se ligando aqui, aqui embaixo na descrição do vídeo tem os canais, as redes sociais do curso de Engenharia de Computação, também na Engenharia Elétrica, aqui na Uniub, no campus Uberlândia, tá? E todos os projetos que a gente está fazendo nas disciplinas, né, do curso de Engenharia, nós estamos postando lá, né? Então, curtem aí, visitem-nos nas redes sociais para a gente está sempre, né, povoando, né, as nossas redes sociais, começando com o canal do YouTube. Esse canal é novo, né, que a gente está começando a mostrar também as lives, né, que a gente está fazendo, está ofertando. Então, Gilvan, hoje é a hora de a gente falar um pouco de network, né? Boa tarde, muito obrigado pelo aceite do convite mais uma vez, certinho? Beleza. Primeiro, quero agradecer, professor Estevam, pelo convite. É assim, muito bom quando você encontra esse assunto sendo pautado nas universidades. Porque hoje a universidade é um grande celeiro, não só do aprendizado, mas da prática. E se você não pratica, você vai praticar quando o momento não é o mais oportuno. O tema que nós vamos trocar ideias hoje chama-se se o seu network pode influenciar na sua profissão. Algumas pessoas, por mais interessante que seja, ainda têm um certo receio quando se fala em utilizar o network para si próprio. As pessoas estão tão acostumadas em usar a sua rede de relacionamento, o seu network, para ajudar terceiros. Mas ela esquece que, dentro desse contexto, ela também tem que usar para o próprio crescimento e identificar as oportunidades. Bem, se a gente falar sobre isso, a primeira pergunta é: você fica mais preocupado naquilo que você vai falar ou na forma que você vai falar? Porque, às vezes, você está tão preocupado no conteúdo e esquece de mostrar a forma que as pessoas possam, de uma forma clara e objetiva, conseguir fazer isso. Então, eu já convido você que está nos assistindo a nos seguir nas nossas redes sociais, no meu Instagram, que é gilvan.falcão, acessar a página que nós temos da nossa consultoria, www.gfalcão.com.br, que sempre você vai ter uma dica mostrando a melhor forma de você tratar isso. Então, vamos começar. Primeiro, você tem LinkedIn? Lá, LinkedIn, aquela rede de relacionamentos na visão profissional, você não tem? Então, primeira dica, você precisa ter um LinkedIn. No seu LinkedIn, é importante que você tenha uma foto. Mas uma foto profissional. Uma foto onde tem a imagem, não de você com o seu pet, que você gosta, ou de você numa praia, Não, mas a gente está falando de network. E network, você tem que lembrar da primeira situação do network. Network é quem conhece você ou quem você conhece. Algumas pessoas têm tanta certeza, professor, que network é quem ela conhece, que ela fica, muitas vezes, até paralisada quando as pessoas dizem assim: mas você fazia isso? Ou melhor, você faz isso? Eu não sabia. Isso mesmo. As pessoas, muitas vezes, pensam que o network é quem você conhece.
isso é um grande equívoco. Network é quem conhece você e aquilo que você tem, a sua capacidade, possa ajudar. Olha, imagine que eu tenho um dado na minha mão. Aqui, ó. Imagine um dadozinho aqui, ó. Esse dado aqui, ó. Aquele dado que a gente joga. Normalmente você joga para fazer uma brincadeira, um banco imobiliário, um jogo normal de dados. A grande maioria, se eu perguntar e disser assim, qual é o maior número que sai, sem ser estatística, vão dizer 6. E tem gente que concorda com isso. E aí, eu muitas vezes pergunto, como é que fica esse dado aqui? Não sei se está dando para ver. Que tem 20. O dado de RPG, ele tem formas diferentes, tem números diferentes. E é a mesma coisa do seu network. Eu estava falando sobre o LinkedIn. No LinkedIn, quando você tem um LinkedIn e você não se descreve como fazendo de uma forma onde o seu network lhe conheça, ele não vai te ajudar. O LinkedIn provavelmente será uma das formas que as pessoas vão contactar você e que você vai conhecer pessoas que vão ser contratadas através do LinkedIn. Então, o LinkedIn necessita ter uma boa descrição do que você faz, uma descrição daquelas suas capacidades, mas tem o seguinte, se não tiver recomendação, seu LinkedIn, para mim, é um Facebook profissional. Você pode ser muito, muito capacitado, mas se as pessoas não falarem da sua capacidade, ninguém vai sentir firmeza que alguém está dando uma validação. E o seu network ele conhece através disso. E aí as pessoas, muitas vezes, professor, questionam, mas Gilvan, eu estou na faculdade, mal comecei minha vida profissional, ainda estou na minha vida acadêmica, e eu sempre recomendo, professor, peça aos professores daquelas disciplinas que você teve um destaque, que eles vão lá e coloquem que você teve um destaque naquela disciplina, porque com isso você vai começar a ter recomendações, e você pode recomendar algum colega seu por ele ter uma habilidade. Muitas vezes você encontra profissionais que eles vão para a faculdade para que eles se tenham uma capacitação técnica, porque a capacitação prática eles já possuem. Mas quando você tem a sua capacitação técnica, você vai descobrir que os paradigmas, lembra do dado, do número que eu comentei que é 6, tem algumas pessoas que vão ter certeza que o número é 6. Mas o network que você tem, ele transcende aquilo que você normalmente imagina. Por quê? Porque as pessoas só são vistas, ou melhor, só são lembradas quando são vistas. E aí você necessita usar a sua rede de network, a sua rede de suas mídias sociais, para que faça que você tenha essa habilidade. E olha, eu sempre comento que quando alguém chega para mim e diz, olha, Gilvan, você tem uma capacidade, tem uma facilidade tão grande de fazer um vídeo, sabe aqueles que começaram a conviver quando eu estava fazendo os meus primeiros vídeos, que foram verdadeiras via crucis. Porque a gente fica tão preocupado e quando você encontra um meio que é o storage, para você fazer com que os seus vídeos tenham começo, meio e fim em 30 segundos, você normalmente começa a ser mais eficiente. Então, vou aproveitar e convidar você que está nos assistindo,
para acessar o meu WhatsApp, porque diariamente, eu posto um vídeo falando sobre algum assunto interessante que pode lhe ajudar. Vou repetir aqui para você. 34 é o DDD 999128251. Mas o que acontece? Só existe o LinkedIn para você usar o seu network? Engana-se quem pensa que é isso. Você tem inúmeros canais, inúmeros meios que você pode utilizar. Você tem o seu Facebook, o seu Instagram, você tem o seu canal no YouTube. Mas quando a gente vai falar sobre tudo isso, me preocupa quando a pessoa ela deixa de lembrar das pegadas digitais. Isso mesmo. Assim, as pegadas digitais, elas impactam muito na sua indicação profissional. Os RHs, eles sempre utilizam todo o seu ambiente ou ecossistema digital para que ele possa validar. Lembre-se que a internet, ela quebrou todas as barreiras geográficas. Então, você está aqui, alguém está do outro lado do oceano e vai acessar você dependendo de como você se apresenta. E essa apresentação, professor, a gente vê que as faculdades e as universidades começam a ter uma preocupação em formar profissionais que eles saibam do potencial que eles possuem, mas também saiba do risco que eles têm por fazer pequenas deslizes que, como diz uma amiga minha, né? Deus perdoa, a internet não. Porque algumas pessoas comentam e dizem assim, olha, Gilvan, se eu jogar alguma coisa na internet, eu posso tirar? Existe o santo print, que ela faz que por mais rápido que você seja em postar e deletar, alguém dê um print. E na hora que dê um print, você tem, de fato, aquilo registrado. Então, tenha muito cuidado. Tenha cuidado não com quem você fala. Isso você não precisa ter cuidado. Você pode falar com qualquer pessoa, você pode falar com uma pessoa que está dizendo que é alguém que, na verdade, não seja. Você pode falar com alguém que, de fato, é o que é. Mas você deve se preocupar aquilo que você fala. Porque aquilo que você fala, ela pode gerar uma coisa chamada network. Eu não sei se você já ouviu falar sobre essa expressão, network. As pessoas normalmente falam network, relacionamento, rede de relacionamento, e aí você, quando chega para alguém, diz assim, você já ouviu falar sobre network? Aquilo que destrói a sua rede de relacionamento? Então, eu vou te contar alguns exemplos do network. Porque é importante você saber que quando você não conhece algo ou um risco, aquilo pode gerar um caos. Mas quando você tem consciência do risco, aquilo lhe gera um ponto de atenção. Então, eu vou mostrar para você o que provavelmente pode estar destruindo o seu tão eficiente ou tão bom network. Assim, ó. Professor, imagine que o senhor acabou de ser contratado para uma função. E eu, tá certo? Vou falar com o senhor. E eu digo assim, eu gostava tanto da pessoa que trabalhava aqui. É uma pessoa competente. Eu não sei por que demitiram. Olha, a impressão que eu deixei para você, da minha pessoa, é que diz que você não é capaz ou não tem nenhum tipo de capacidade para exercer aquela função. Nisso, eu vou gerar uma situação desconfortável para mim e você. Então, essa relação que poderia ser amena, educada,
uma relação bastante de empatia gera uma antipatia. Então, o network baseia-se basicamente na educação, na forma de tratar. Porque quando você trata mal, por mais que você trate bem uma pessoa, essa pessoa sempre vai lembrar que existe a possibilidade de você voltar a tratá-la mal. Então, isso é uma forma de quebrar essa sequência. Outra coisa é que as pessoas, normalmente, elas ficam encantadas. Assim, elas acreditam que não elogiar as outras pessoas vai garantir com que ela tenha um melhor destaque ou uma melhor lembrança das coisas. Um exemplo. Há muitos anos atrás, eu tive uma oportunidade de conhecer um cidadão, na qual eu sempre cito esse exemplo para ele, que chama-se Robson. Robson Xavier, que é daí de Uberlândia. O Robson, na época, ele trabalhava, como atualmente ainda tem, na Zillion. E eu tinha assumido a gestão de tecnologia de um grupo sucocoleiro aqui. E eu chamei a cidade na qual o grupo cedia, chama-se Delta. E eu chamei o Robson para a gente ter uma conversa com o Robson sobre uma oportunidade que eu estava querendo. E quando lá o Robson chegou e eu expus toda a minha colocação, da minha necessidade, o Robson olhou para mim e disse assim: Gilvan, eu não tenho condições de te atender no nível de excelência que você está buscando. Dessa forma, eu agradeço a lembrança, vejo que a oportunidade é uma oportunidade muito boa, mas não será dessa vez que nós vamos trabalhar. Conhece o Robson, professor? Ele era da Zillion, ou ele é da diretor Zillion, ele é da Zillion. Ele é da Zillion, Então, o Robson... Eu já tive evento com ele. Por dizer que não era capaz, ele simplesmente ganhou para mim tantos pontos que ficou com a maior tranquilidade. Tive a oportunidade de depois trabalhar com o Robson e aquilo que foi feito por ele mostrou o quanto é um profissional de excelência e tem uma empresa de excelência. Então, quando você diz não, quando você diz que não tem condições, você está mostrando que você tem uma habilidade. Existe. Olha, a gente poderia passar aqui várias horas falando sobre uma técnica chamada relógio, não sei se está dando para ver, relógio profissional. O relógio profissional, ele mostra a melhor forma que você tem para melhor desempenhar o seu network. Porque quando as pessoas estão na ascendência profissional, e elas estão, que a gente até atribui no relógio, de 9 às 12, elas têm condições de ajudar muitas pessoas. E ajudar pessoas fazendo com que essas pessoas venham ser valorizadas. Quando ela chega no seu topo, que é o 12, ela tem condições de ajudar pessoas. Mas quando ela normalmente está descendo ou foi demitida, que começa a sair do 12 para o 3 e do 3 para o 6, ela lembra que não ajudou pessoas quando estavam fazendo o seu processo de ascensão. Ela não tentou lembrar de pessoas e fomentar oportunidades. E nessa hora, ela vai procurar pessoas para dizer que ela está desempregada, precisando de uma oportunidade, acreditando que toda aquela capacidade que ela tem, o mercado está ávido, está sedento em trazer, em pegar. Engana-se muitos que pensam assim, porque muitas vezes o mercado ele já está com tantos profissionais e você é um profissional que aparentemente pode ser até descartado,
conheço algumas pessoas que dizem assim, Gilvan, eu vou ter que começar a diminuir a minha qualificação, porque em algumas situações eu nem entro no processo de seleção, porque as pessoas dizem assim, você é tão qualificado que eu não posso pensar em contratar. E nós sabemos que 80% das contratações que hoje nós temos no mercado, elas baseiam-se, claro, por favor, não entendam mal, não estou falando de nepotismo, eu estou falando de processos que você vai entrar para fazer uma seleção, mas as pessoas normalmente tomam conhecimento através de uma cadeia de network. Não está dizendo que você vai ser contratado porque você faz parte do network, mas você tem acesso ao processo de seleção através de alguém que faz parte daquele processo e te conhece. Isso é uma coisa que eu comento muito. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, Gilvan, o mercado está retomando. Isso é legal. Agora, qual é o indicador que você está se baseando para dizer que o mercado está retomando as contratações? Que o mercado pode estar retomando as contratações, mas o mercado está levando você em consideração? Então, provavelmente, você deve ter recebido nas últimas semanas 2 ou 3 propostas que vão questionar a sua possibilidade de entrar em novo projeto profissional. Não. Então, o mercado, para você, continua o mesmo. Quantas pessoas também, usando o relógio profissional, e que, professor, eu comento, é um tema bastante interessante de ser abordado, porque começa as pessoas a fazerem uma reflexão naquilo que tem. Um exemplo. Eu vou dar um exemplo para que as pessoas possam visualizar qual é o maior risco que o nosso network ele gera. Um exemplo. Você é um gerente de suprimento. Você, como gerente de suprimento, trabalha na área de compras, e nessa sua área de compras você é um excelente gestor, tem uma bagagem enorme como comprador, e você galgou essa situação. O seu salário, só para a gente ter uma ideia, variava em torno de R$ 12.000. Ok. Um belo dia, você foi surpreendido em a pessoa dizer, você está demitido. E essa pessoa, ela não soube fazer com que o network dela pudesse influenciar o crescimento da profissão dela. Olha, se você está assistindo até agora esse vídeo, assista até o final, porque você vai entender bem o que eu estou dizendo. Aí, ela passou 6 meses desempregada. Quando já estava começando o 7º mês, ela encontrou um amigo que disse assim, olha, eu estou até com vergonha de dizer isso, mas sou seu amigo, está tendo uma oportunidade para a área de compras, na qual você trabalhava. Só que o salário é R$ 1.200, 10%. E essa pessoa ficou olhando e disse assim, eu aceito. Como? Você aceita? Eu aceito. E ela foi e aceitou. Por quê? Ela era superintendente da área de compras e agora ela está começando lá na área de compras. Tudo bem? Tudo a ver? Dias depois, ela encontra um outro amigo, agora que está empregada, ela encontra um outro amigo, e o outro amigo olha para ela e diz assim, olha, eu precisava encontrar você, porque está tendo uma vaga para superintendente de marketing. Superintendente. E olha, o valor do salário é R$ 16.000. Essa pessoa que está falando com uma pessoa que agora está ganhando um salário de R$ 1.200 na área de compras. E essa pessoa também já foi superintendente da área de compras com salário de R$ 12.000. A pergunta é assim, opção A,
você agradece. Opção B, você aceita. Qual das duas você tomaria? Olha, se você disse opção B, aceita, você fez um grande erro, porque você só levou em consideração o nome superintendente. Você não está qualificado para ser um superintendente de marketing. Se você colocou a opção A, que é agradece, você vai conseguir galgar crescimento, porque você já tem uma bagagem. Então, tenha muito cuidado, porque normalmente o nosso network, ele querendo nos ajudar, pode, de uma forma até mesmo sem a intenção, deixar você queimado no mercado. Porque você aceitou pelo título, pelo salário, e não pela sua competência. Professor, não sei se eu estou conseguindo transmitir a preocupação de você fazer e alimentar um network, e você também está capacitado e maduro para que aquele seu network não gere para você uma situação que pode deixar você desconfortável. Está dando para entender ou estou sendo muito... Sim, Tá sim, sendo... sim, tá. Às vezes essa rede de contatos aí pode virar, às vezes, um network, é como você está falando. Não, exatamente. Pode gerar uma forma de queimar você como profissional. Mas vamos olhar agora mais. Olha, eu, quando vou fazer treinamento, e quando eu sou contratado como fazendo mentoria, e algumas vezes eu dou um treinamento para a área de vendas, interessante, eu questiono com os vendedores o seguinte: olha, vendedor, você sabe que uma das coisas mais desafiadoras para um profissional da área de vendas chama-se meta. Isso mesmo, você tem que bater a sua meta. E normalmente as pessoas associam que bater meta é ir para novos clientes. Engana-se quem pensa assim. Olha, isso não é a única opção. Bater meta quer dizer que você vai fazer com que clientes que já te conheçam, clientes que sabem o quanto é sério o trabalho da sua empresa, juntamente com a forma profissional que você atua, e você precisa simplesmente oferecer outros produtos que estão no seu portfólio. Então, para isso, tem uma coisa muito simples. Como é que você mantém o seu network? Imagine que isso aqui seja uma brasa. Não está fogo, mas se você soprar, faz fogo. O que você não pode é deixar a brasa esfriar, porque se ela esfriar, aquela brasa não é mais brasa, é carvão. Tá, então como é que você faz isso? Simples. Vamos olhar. Eu já comentei com você que existe uma ferramenta chamada LinkedIn. Eu vou falar com você sobre o LinkedIn. Eu, particularmente, gosto muito do LinkedIn. E é uma pena que quando as pessoas vão nos eventos, esquecem de usar uma ferramenta que o LinkedIn tem, que é para que ele possa identificar quem está lá no local, que você não viu, mas que ele está lá, e que você possa conhecer novas pessoas. É uma pena, mas existe. Caso você tenha alguma dificuldade, já sabe como falar comigo e eu te explico com maior tranquilidade. Veja, essa pessoa que vai lá, conhece o LinkedIn, não estou nem falando que ele usa o LinkedIn no celular, ou ele usa o LinkedIn no seu notebook ou na sua estação de trabalho. Estou falando do LinkedIn de uma forma geral. Todo dia na notificação diz quem está fazendo aniversário. Todo dia. E até se você clicar lá, ele já bota lá o nome Feliz Aniversário para você. Vê,
Então, não é porque você não vá lá e veja que pode desejar um feliz aniversário. Pode, já está lá pronto. Todo dia tem uma pessoa que ela colocou no LinkedIn dela que ela foi promovida com um novo cargo. Só tem cuidado que algumas pessoas, às vezes, na ansiedade de dizer que está no mercado, que está open para novas oportunidades, que você não vai lá e parabeniza ela. Você, quando vê isso aí, você pergunta como é que pode somar, tá certo? Mas é importante que você parabenize as pessoas que estão tendo novos cargos. Parabenize as pessoas que fazem anos que estão trabalhando na mesma empresa. Parabenize as pessoas que começaram um novo projeto ou concluíram um novo projeto educacional. Isso já está tudo pronto. Aproveite para convidar pessoas, aproveite para compartilhar as pessoas, aproveite para recomendar as pessoas. Ó, você está soprando a brasa. O Facebook, todo dia ele diz quem é que está fazendo aniversário. As melhores datas para você se fazer presente são as datas clássicas. Natal, Ano, Dia das Crianças. Use a rede social para fazer com que o seu network saiba que você existe. Por quê? Porque normalmente você só lembra quando precisa. E ao contrário, o network ele tem que estar no seu DNA. Ah, Gilva, vou te fazer uma pergunta que essa você vai ter dificuldade de responder. Faça. Pergunta é o seguinte: quem eu aceito para fazer parte da minha rede de contatos? Essa é difícil. Então, vou te falar. Todo mundo. Não seja preconceituoso. Não pense que aquela pessoa que hoje está em uma determinada posição, ou função, ou cargo, não pode ser uma pessoa que um dia você vai poder contribuir com o seu conhecimento e ele poder contribuir com o conhecimento dele para você. Deixe de ter o paradigma daquilo que você acredita que é o melhor. O melhor é você pensar que todo mundo gostaria de conviver com você. Quando as pessoas me falam isso, eu até questiono às vezes. Olha, você que tem um network tão bom, que você tem um network tão educado, deixa eu te questionar. Quando você conhece alguém, qual é o assunto que normalmente você trata? Que você conversa? Porque se você for uma pessoa que seja exclusivamente técnico, eu vou te contar uma coisa desagradável. Você é um porre. Você é chato. Você tem que ser eclético. Você tem que gostar de ler. Você tem que gostar de conversar. E você tem que gostar de uma coisa chamada gente. Porque gente é o que faz com que o produto saia da gôndola e vá até o caixa. É gente. Quando a gente fala sobre relacionamento, quando a gente fala sobre network, algumas pessoas já gostam de ter rótulos. E rótulos é muito próximo a paradigma. Quando você tem um preconceito sobre alguma coisa, quando você tem uma dificuldade em falar com as pessoas. Então, novamente, vou colocar você com uma pergunta. Eu, particularmente, gosto de café. Um café. Qual foi a última vez
que você convidou um amigo, um cliente, um conhecido, uma pessoa para tomar um café e falar de qualquer coisa, menos trabalho? Quando foi isso? Quando foi a última vez que você convidou uma pessoa para almoçar? Ih, Gilvan, nós estamos na pandemia, nós estamos vivendo um novo que agora não permite essa facilidade. Mas que bom, você não sabe como essa facilidade é boa, porque é através dessa facilidade que nós estamos conversando agora. Porque, normalmente, o que aconteceria no passado? No passado não tão muito longe, eu estaria recebendo um convite para ir me deslocar até a universidade, onde teria uma sala ou um anfiteatro. Professor, eu estou falando alguma bobagem? Se eu tiver, por gentileza, me corrija. Faz sentido isso? E aí, Sim. você estaria lá nessa hora, isso que nós estamos falando estaria restrito a um grupo que estivesse presente e que muitas vezes as pessoas ficavam questionando: olha, não deu para escutar o que ele disse, eu não consegui entender ou refletir o contexto daquilo que ele falou. E aí acabava-se a oportunidade, agradecíamos, trocava alguns cartões, e quando trocasse esses cartões, nós iríamos dizer: espero vocês na próxima vez. E agora, com essa tecnologia, vê, marcamos para as 18 horas começar. Você que chegou agora, você sabe que você vai ter o mesmo direito de escutar essa palestra desde o início? Você que não teve a oportunidade de estar agora aqui, porque houve algum contratempo, ou mesmo você não conseguiu lembrar que esse evento existia, você vai poder escutar isso na plataforma que hoje o professor comentou que está sendo disponibilizada. Então, você pode usar o WhatsApp, você pode usar o Instagram, você pode usar qualquer plataforma, o e-mail, o saudoso e-mail. Ah, desculpa, não é o saudoso e-mail, é o saudoso telefone, que muitas vezes as pessoas esquecem que o telefone, aquele smartphone, existe a função que você tecla e que você pode fazer uma ligação. Mas eu sempre comento, quando você puder fazer algum contato com alguém do seu network, existem 3 formas. A primeira, você mandar uma mensagem. É bom? É bom. É melhor do que não mandar. A segunda é você mandar um áudio. Você manda um áudio. Feliz aniversário. É bom? É muito bom. Porque nem todo mundo manda áudio. Normalmente a pessoa bota feliz aniversário e replica para de 5 em 5. Não é? Mas, e qual seria o melhor? O melhor é aquele que você se sente bem. Mas o melhor que eu gosto de fazer é quando você tem uma pessoa que você gosta, você manda um vídeo. Um vídeo, a pessoa vai lhe escutar, vai matar a saudade de como você está. Então, a tecnologia lhe ajuda. A tecnologia facilita com que você possa fazer com que o seu network esteja sempre sabendo o que você tem. E lembre-se, existe hoje uma coisa que as pessoas adoram, que chama-se stories. Isso mesmo. Olha, tem gente que vai para aquele momentum reservado, que ele fica sozinho olhando os stories. E é incrível. Eu até fico, assim, me divertindo, que quando eu posto alguma coisa no meu story, eu vou lá e vou ver quantas pessoas em 1 minuto conseguiram. E tem gente que antes de fazer 1 minuto já viu o que eu postei. Então,
Você quer saber como é que o seu network pode influenciar a sua profissão? Vou te contar. Primeira recomendação: seja social. Isso. Por que ser social? No início da vida, acredito eu, o homem, ele se juntou ou se agrupou com outros homens para poderem ficar mais forte e lutar contra os animais. Esse lado nosso social, ele teve uma ruptura muito grande no momento que nós vivemos de isolamento social, porque algumas pessoas, elas tiveram e até têm uma certa dificuldade de se automotivar e de mesmo fazer com que aquela situação que está sozinha seja glamourosa. Então, você precisa ser social. Essa é a primeira referência. Mas tem uma segunda referência. Isso. A segunda referência é: gere conteúdo que possa ser compartilhado. Por quê? Porque, lembre-se, o seu perfil não é de um digital influencer. Poucas pessoas vão quererem descobrir o que é que você tomou no seu café da manhã, ou qual foi a pasta de dente que você usou para deixar seus dentes tão bonitos e brilhantes. Mas, se você compartilhar algum material interessante, pode ter certeza que isso vai fazer com que as pessoas te sigam, te façam como referência. Se você postou algum material que tem conteúdo, as pessoas te seguem, elas olham. E como é que você, quando vê um material que tem conteúdo, deve agir? Assim, ó. Curtir, compartilhar e comentar. Gilvan, a ordem não é essa, mas a sequência que você tem que obter é essa. Hoje, se você não fizer isso, você está simplesmente passando. Você não está sendo visto. Você está simplesmente indo nas sombras. O mercado atual exige que você faça uma coisa de valorizar a sua capacidade. Porque tem muito empreendedor de palco. Tem pessoas que elas dizem aquilo de uma forma tão bonita, mas, infelizmente, você não pode olhar muito a beleza, porque é quase uma miragem. Mas, de uma forma geral, o que você precisa de fato fazer? Faça perguntas. Compartilhe seu conhecimento. Compartilhar seu conhecimento, dividir o seu conhecimento, é a forma de você multiplicar toda a sua capacidade. Então, eu não quero me alongar e deixo bem à vontade, professor, para se quiser fazer alguma pergunta, mas quando se fala do network para influenciar a sua profissão, é verdade, influencia mesmo, mas você tem que mostrar que é, de fato, capaz. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim: ele é um líder. Eu digo, que bom. Então eu vou fazer a primeira pergunta para o líder. Líder, você sabe ser liderado? E ele vai dizer assim: hã? Então ele é um chefe. Todo líder, ele tem que ter a capacidade de ser liderado. Se ele não tem essa capacidade, ele não é um líder. Ele só está na sua posição posicional. E quando você está na posição ou na situação posicional, o seu network, ele é muito frágil. As pessoas têm que ver você
na sua posição pessoal. A sua pessoa é que garante que, independente de onde você estiver, você sempre vai ter pessoas que vão dizer: olha, pergunta fulano que ele talvez não saiba fazer, mas provavelmente ele sabe quem faz. E é isso que você está precisando. Fazer parte da lista das pessoas que dizem: fulano pode fazer. Porque indicar é algo que você só faz para as pessoas do seu network. Fora isso, são listas amarelas. Listas que fazem a sorte. E nós não estamos vivendo mais com sorte. Eu sempre digo, eu desejo sucesso, porque dentro de sucesso já tem um pouco de sorte. Quando você deseja sorte, você só deseja aos incompetentes. Me desculpe se eu fui grosseiro, porque os incompetentes necessitam de sorte para poder lhe atender. Os competentes, eles têm sucesso e que muitas vezes eles precisam somente quebrar esse receio que ele pensa em dizer assim: eu vou fazer quando estiver perfeito. E aí ele tem que lembrar, o feito leva a você a ter a oportunidade de melhorar. O perfeito já nasce morto. Então, quer começar? Vou dizer para você, a hora de começar é essa mesmo, isso mesmo, isso. Se você disse já, agora, foi isso. E olha, eu vou te fazer uma pergunta, que essa é uma pergunta que normalmente as pessoas que me conhecem sabem que eu faço. A pergunta é a seguinte: quem é a pessoa que mais te conhece? Nós temos algumas opções. Opção número 1, minha mãe. Opção número 2, meu pai. Opção número 3, meu cônjuge. Opção número 4, a pessoa na qual eu tenho um relacionamento. Opção número 5. Se você não usou nenhuma das opções, eu acredito que você deve dizer: eu. Isso mesmo. Você é a pessoa que mais se conhece. Então, se você quiser fazer alguma coisa, você não precisa provar a ninguém. Faça. Agora eu te digo uma coisa. Se você precisar de alguma orientação, você pode contar comigo. Eu já passei o meu WhatsApp, 34 99912 8251. O meu Instagram, gilvan.falcão. E lhe digo mais. Eu adoro compartilhar. Eu adoro dividir. Porque quanto mais eu divido, mais eu multiplico. Professor, eu não sei se eu fui prolixo ou se eu fui... Eu até peço desculpas aí se eu fui, de alguma forma, deselegante, tá certo? Mas eu me sinto à vontade para responder qualquer... Eu só não vou dar boa sorte para ninguém mais, eu vou desejar sucesso. Né? É verdade, professor, é verdade. É verdade. E, olha, eu sugiro que o departamento na qual o senhor está contido, ele comece a utilizar o LinkedIn para dizer aos alunos que sobressaíram naquela disciplina, que eles foram bons naquela disciplina. É interessante. A média é 7.
Gilvan, se ele tiver 7 eu coloco, não, 7 é normal. Ele, para eu colocar, assim, alguma observação, é entre 9 e 10. Claro. Entre 9 e 10, eu vou lá, e se você, professor, não fizer, sinta-se o aluno no direito de dizer, professor, eu gostaria que o senhor me dissesse ou compartilhasse essa minha capacidade junto ao meu network. Eu defendo isso. É uma dica, é uma situação importante, porque os alunos pensam que, vamos supor, o LinkedIn, depois que forma, né, depois que está procurando uma pós, já está no mercado de trabalho. Não, para quem está começando agora, é fundamental, né, também. Uma nota, uma aprovação com 90%, 100%, é positivo de colocar isso, com óbvio. certeza. Claro. E as pessoas têm que lembrar que quando a minha mais recente graduação foi em bacharel de Direito, né? Então, no último período, houve há uma disciplina chamada empreendedorismo, né? E que nessa disciplina, o professor tem como objetivo mostrar que o mercado de trabalho, ele não, o seu processo, ele não está vinculado ao 10º período, ele está vinculado, inicia no 11º período, quando acaba o seu ano acadêmico, e que ali você é profissional. E aí você encontra muitos profissionais da área de direito, isso aí, por favor, é estendível, você pode estender para qualquer curso, que eles não se prepararam nem com o network, nem tampouco com algum tipo de estratégia para ir para o mercado, tá certo? Então, eles não foram, e eles dizem assim, Gilvan, é porque é difícil um estágio, Olha, você tem um aluno, antes, que ele compartilhava 6 meses, vamos colocar aí, eu estou sendo bem educado, mas praticamente 5 dias na semana com aquelas mesmas pessoas. E eles não montaram nenhuma estratégia profissional. Eles não fizeram nenhum fomento de, ao terminar um determinado período, não estou dizendo que seja até o último, mas um determinado período, que eles começassem a enxergar o mercado como sendo um mercado que aceitem e recebam eles também como fazendo parte. Eu me recordo, quando eu fiz a minha primeira graduação, que um professor entrou na sala de aula e disse assim, meus colegas, aí todo mundo, kkkkkk, rindo, ele disse, por que vocês não vão se formar? Porque eu simplesmente sou formado no curso que vocês estão fazendo. Então, lembre-se, todos nós temos a capacidade de fazer a diferença. E você, que está nos assistindo, convido também a entrar no meu LinkedIn e pode solicitar fazer parte da minha rede de relacionamentos, que é Gilvan Falcão, e eu lhe aceitarei com todo prazer. Sinta-se à vontade de me seguir nas redes sociais, de entrar em contato, caso assim necessite, porque eu terei o maior prazer de compartilhar. E, olha, esse momento eu gosto muito da Uniub, gosto muito do curso que a Uniub, como universidade, coloca ao mercado, a capacidade que os professores têm, a preocupação de levar ao aluno, para o aluno, não só a parte teórica, não só aquelas supostas situações que o dia a dia faz, mas quebrar os paradigmas de ficar pensando dentro da caixinha. Lembre-se, quando alguém perguntar a você, que tem um dado, e diz assim, qual é o maior número que sai, eu vou te ensinar como é que você deve responder.
Se alguém disser assim para você, eu tenho um dado aqui na minha mão, qual é o maior número que sai? Não precisa você adivinhar. É só você perguntar, amigo, qual é o maior número do seu dado? E ele vai dizer 20. Aí você diz 20. Se você não tiver as boas respostas, lembre-se, você é que é responsável por elas não serem tão boas. Melhore as suas perguntas. Einstein dizia assim, insanidade é você fazer a mesma coisa e querer obter resultados diferentes. Se a coisa é difícil, se você está tendo dificuldade em fazer, lembre-se, precisa respirar. E como dizia a minha mãe, quando alguém lhe elogiar, você sorri, agradece e esquece. E aí eu perguntei para ela várias vezes, mas mamãe, por que esquecer? Porque se você lembrar, você não vai tornar a fazer. Professor, eu me coloco à sua disposição. Não, ótimo. Obrigado pelas palavras aí, Giovanni, né? E inspiradoras até, né, para quem está assistindo, inclusive vai assistir esse vídeo, né? Eu antes de entrar aqui na live, né, eu li um texto sobre network, né? Um texto aqui, e eu queria saber, assim, eu queria ver pra gente fechar, né? A sua opinião, Aqui a gente fala sobre, eu acho que você até em algum ponto falou algo sobre. Falou do Facebook, falou do Instagram, falou do LinkedIn, aceitar qualquer tipo de pessoa, né, da mais variada, né? Geral. Aí eu tenho um texto aqui que fala assim, exatamente isso. Para o título até, deixa eu buscar o título aqui. O título é o seguinte: como fazer um network, né, de forma natural e eficiente. Aí tem aqui, ó, busque pessoas com interesses em comum. Professor, é um dos itens, entendeu? Busque pessoas com interesses em comum. Aí que está, né? Se tem uma assim, bate em cima disso que a gente está falando, aceitar qualquer pessoa, que seja no LinkedIn ou no o Instagram e assim, o Facebook, obviamente, são diferentes, né? Às vezes um pouco de público ali óbvio do LinkedIn, mas você não pode aceitar somente pessoas de interesse comum, certo? Claro, você tem que ser eclético. Eclético, Na verdade, as pessoas, elas esquecem, às vezes, de uma coisa chamada pontes. As pontes é que fazem as diferenças, tá certo? Você pode até não conhecer uma determinada pessoa, mas você pode conhecer alguma pessoa que sirva de ponte. Por favor, não interprete mal a minha colocação. O importante é que você vai ter uma parte interessante nessa relação. O homem, ele é um ser que necessita conviver. E dizem assim, na linha positivista. No magnetismo, o negativo atrai o positivo. No positivismo, o positivista atrai o positivista. Então, pessoas que têm a mesma característica, a mesma índole, a mesma comunidade da visão, elas se enxergam e elas se atraem. Interessante. Então, muitas vezes, você está lá no seu Facebook ou você está no seu Instagram, o LinkedIn, você encontra pessoas que são dizer assim, olha, essa pessoa tem a ver com você, ela tem os mesmos hábitos,
elas têm as mesmas características. E tem pessoas que são amigas suas que você faz muito tempo. Então, deixe sempre a lembrança. Todo mundo tem o direito de ser feliz e de conviver com você. As pessoas, elas se excluem. Você não precisa excluir ninguém. As pessoas começam a conviver com você e se aquela forma de você ser as atrai e você tem essa atração, vocês continuam crescendo. Quando existe algum tipo, lembre-se que a água e o óleo, por mais que você agita, cada um tem a sua fronteira. Entendeu? Mas dê oportunidade às pessoas conhecer um pouco de você. Ótimo, ótimo. Não, então a gente está chegando ao fim, né? Gilvan, muito obrigado, né? Mais uma vez. Tá, muito obrigado mesmo pela sua explanação, pela sua as palavras, né? Para os nossos alunos, o pessoal que está assistindo agora, né? Essa parte de network, essa rede, né? Essa conversa sobre redes de contato, a parte que você falou do network, né? Isso, network interessante. Às vezes, pessoal, eu mesmo eu não sabia desse termo, né? Mas é o caminho inverso, é interessante, a pessoa já inversa. Não, todo mundo fica pensando em aumentar o network e esquece de duas coisas importantes: manter o que já conquistou. Exatamente, E não perder o que também já conquistou. Porque às vezes uma perda é pior, né? Uma perda é pior. Na hora que você perde, amigo, você causar uma primeira boa impressão... É mais difícil. É mais difícil. Imagino, né? Imagino, exatamente. Então, muito obrigado, Gilvan, assim, de novo, pelas suas palavras. Assim, bota para cima, né? Assim, muita gente, o pessoal já vai lá, quem não tem LinkedIn, que vai ver esse vídeo, está vendo, vai criar, vai saber, né, já tem umas dicas aí, os alunos, o pessoal que está assistindo. Muito bom mesmo, né? Que possamos nos encontrar mais vezes, né? Com certeza. E eu me coloco à disposição, se alguém precisar de alguma coisa, tenho os meus contatos que já disse, e o mais importante, quero parabenizar essa iniciativa que vocês estão fazendo, encabeçado por você, professor Stefano, que mostra que no mundo que nós estamos, o profissional, principalmente da área de tecnologia, isso se aplica a qualquer área, mas eu vou citar de tecnologia, ele não pode ser binário, 0 e 1, ele tem que ser hexadecimal, FF. Exatamente. Se não for hexadecimal, lembre-se, você vai ser excluído. Não pelo mercado. Não. Você vai ser excluído porque você não vai se ver no mercado. Você não vai nem entrar. Porque as pessoas muitas vezes dizem, eu sou excluído porque eu estava dentro. Não. Você não vai nem entrar. Então, você vai se excluir. Tá certo? Então, você está nos escutando. Eu agradeço você estar chegando aqui até o final com a gente, conversando. E lembre-se, feito é infinitamente melhor do que o perfeito. Lembre-se disso. Muito bom. Muito obrigado, Gilvan. Mais uma vez, obrigado a todos que estão acompanhando, né? E esse vídeo daqui a pouco tá aí para todos assistirem novamente, né? Manda depois o link para mim, que eu vou compartilhar na minha rede de contatos. Tá bom? Não, vamos compartilhar. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado. Abração. Tchau. Tchau.